Luiz Pereira, quem é você? Eu me identifico dando a minha qualificação conforme a certidão de nascimento para que dúvidas não pairem. Eu nasci em Itatinga, no interior de São Paulo, em 9 de dezembro de 1932. Comecei o curso primário em Avaré, quando meus pais mudaram-se para o Paraná, e localizando-se eles no norte do Paraná, inicialmente em Califórnia, depois no Andaguari, eu fui concluir não só o curso básico, como o ginásio em Londrina, e vim para Curitiba com a finalidade de frequentar, concluir e bacharelar-me em Direito na Universidade do Paraná. Meus pais, pessoas modestíssimas, meu pai, prático de farmácia, licenciado, a mamãe, o que se poderia dizer na época, era a qualificação não pejorativa, mas real, e até um gesto de fraternidade doméstica, o que queriam dizer do lar, puramente dedicado ao lar. E nesse particular faço aqui já um adiantamento de um fato que me marcou profundamente. Quando, na faculdade, colega de René Dotti, nós fomos para um concurso, para um congresso nacional da UNE, em Natal, no Rio Grande do Norte. E no aeroporto, eu tive a ocasião de conhecer a mãe de René Dotti, me lembro tão bem da figura dela, tão meiga, e ela, não nos conhecíamos, mas ela aproximou-se, conversamos alguma coisa informalmente, e ela disse: eu estou muito nervosa, porque o meu filho vai viajar de avião e é a primeira vez que ele vai tão distante. No aeroporto, no antigo aeroporto, ou melhor, estação de passageiros do aeroporto Afonso Pena. Mas, então, meus pais deram aquela orientação básica de toda a família de classe média, hoje diriam assim, não os ideólogos, mas os que, na verdade, procuram fazer uma classificação puramente classificatória em termos de capital. Eu não era nem da classe baixa, ou não era da classe média. Eu estava num limbo, os meus familiares, eu, meus pais e minhas irmãs. Mas, afinal de contas, então eu me qualifico como um proletário de nascimento, sem nenhum marxismo a dar tonalidade nessa informação, mas um proletário que foi beneficiado pela orientação básica que eu recebi na minha casa e que me deram fundamentos e princípios de regência da vida que eu sempre procurei cumprir, não só para honrá-los, mas para honrar-me e não desonrar aqueles com os quais eu passei a conviver. Então, me qualifico como uma pessoa de origem modesta, que só me engrandece o fato, pelas lições de vida que eu recebi, e que galgou degraus que me pareceram sempre benfazejos ou como um ditame da vontade divina, porque alguns desvios aconteceram que não estavam no meu projeto de vida e aconteceram para melhorar a minha situação familiar, profissional e social. Bem, Milton Luiz Pereira, meu colega de turma de 1958. Esse congresso de Natal, você esqueceu de dizer, por modéstia, que você venceu o concurso nacional de oratória. Como foi isto? O concurso teve uma fase precedente, se está recordado, que foram disputas internas nas faculdades, com os candidatos de cada faculdade, e o classificado representaria aquela faculdade, então, no meu caso, representando a Faculdade de Direito da Universidade. E a Faculdade de Direito de Curitiba, também pelo mesmo processo, escolheu o seu candidato, que é o nosso Aderbal Fortes de Sá Júnior. Fortes de Sá Júnior. Eles liderados pelo professor Eros Gradowski. Isto. E nós
pelo que me recordo, Napoleão Teixeira. tínhamos o Napoleão Teixeira e um outro professor que acompanhava com uma espécie assim de, não integrante, mas um observador. Era um observador, não me lembro bem o nome do professor. Mas, vencida essa fase, em Natal, 27 representantes de todos os estados brasileiros, com exceção de 2 ou 3 estados, se eu não estiver enganado, havia uma fase eliminatória, onde eram sorteados entre 15 temas o tema do candidato, antes dele ir para fazer a sua exposição. E me recordo que, para mim, o tema foi o homem e a máquina. O homem e a máquina. E o Aderbal, não me lembro o tema. Essa era a fase eliminatória, de cuja fase 5 candidatos saíram classificados. E eu fui um deles. E estabelecidas estas condições primeiras das eliminatórias, nós fomos então para o Teatro Alberto Maranhão, cujo teatro visitei 50 anos depois. E perguntei, fazendo aí um parênteses, para o porteiro, há quantos anos ele trabalhava ali. Ele era uma pessoa de idosa. Ele disse: eu estou aposentado há muitos anos, mas trabalho aqui há 60. Eu falei: então o senhor se lembra de um acontecimento? E relatei: lembro bem. Eu falei: o senhor me conte, o que mudou no teatro? Ele disse assim: algumas cadeiras, o assoalho é o mesmo. E eu falei: e o palco é o mesmo. E aquela tribuna, que tinha uma tribuna do lado, assim, com o brasão do Rio Grande do Norte, aquela tribuna também está aí, acho que desde a época da fundação. Eu falei: então eu vou pisar num chão que eu conheço. E senti emoção quando entrei naquela porta principal. Lembra que tinha um jardim de inverno? Tem ainda um jardim de inverno, onde nós aguardávamos a chegada do governador do estado, até começar a sessão. Nessa fase final, era um tema único para os 5. Era um tema único, que era o direito e a justiça, se eu não... E tinha mais um suíte, mas era fundamentalmente o direito e a justiça. E fazia um sorteio da ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro já ficava ali, os outros 4 num lugar lá para trás do teatro, onde não se ouvia o discurso anterior. E fomos nós, mas já sabendo o tema. E cada candidato tinha 10 minutos para exposição e 5 de prorrogação, se necessários. Assim, o Aderbal não foi feliz na fase eliminatória, então do Paraná só fiquei eu. Aí foi o candidato Pernambuco. Eu até há pouco tempo sabia o nome dele, porque um colega de Natal, de Recife, me deu notícias. Ele era formado em filosofia, estava em vários cursos, e literato, era da Academia de Recife, era um moço, mas com um currículo invejável, assim como o René Dott, mais ou menos assim. E ele fez um discurso extraordinário, segundo as testemunhas da ocasião. Aí veio o segundo, que era do Rio Grande do Norte, o de São Paulo, me lembro bem, ele invocava muito: eu sou das arcadas, era sempre o início do discurso dele, e acho que era um gaúcho. E eu fui o terceiro naquela ordem. E afinal, subi na tribuna, fiz o discurso, a exposição, passei dos 10, fui para os 12 minutos, e os outros também. Daí eu já assisti o discurso dos outros 2 finalistas. E me recordo, filha do Câmara Cascudo, que na época ela se apresentou e disse: eu sou filha de Câmara Cascudo e sou a primeira promotora do Rio Grande do Norte, a primeira mulher promotora do Ministério Público, da Câmara, acho que é Maria Cascudo. E ela, assim que eu desci da tribuna, ela estava sentada na primeira fileira, abraçou e falou assim: foi felicíssimo. Eu me senti animado, né? Um abraço daquele, dizer que eu fui felicíssimo. E sentei, lá estava o René Dott, o Regis, o Sunier, o Jacinto Torres, a bancada do Paraná, porque eles também tinham levantado muito o nome do Paraná na defesa das teses. O René, aquele que fez sobre direito civil, ele estava ainda no primeiro ano, mas fez sobre uma matéria do segundo ano,
foi nosso vereador aí, um político, como é o... Ah, sim, eu lembro o nome dele. Tá bom. E, afinal de contas, todos eles ali, vamos ficar na expectativa. Bom, eu sei que quando começaram a apurar os votos e eu caminhei na frente, a bancada, dizem que era a bancada, criou um clima lá, e não sei se você lembra disso, o René deve estar bem lembrado, porque ele estava mais isento que eu, porque eu era partícipe, né? E lá, e tal, isso e tal, e alguém sugeriu lá, acho que era o presidente, que era um desembargador, então presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas era desembargador do Tribunal de Justiça. E ele disse assim, está decidido, os dois, do Paraná e o do Rio Grande do Norte, vão outra vez para a tribuna. Aí o Regis começou a cantar o hino nacional. Coisa bem assim de comício, né? Uma coisa totalmente até desapropriada. Eu vi do Ipiranga, as margens praças e tal, e a bancada do Paraná, e eu meio atônito, já pensando, puxa, que agora como é outro discurso e tal, e o candidato eu aceito, e ficou lá, coisa tal. Aí o Eros Gradowski, que era da bancada do Paraná, o professor Eros Gradowski, ele era muito comedido, né? Muito frio, assim, muito sensato. Pela ordem, peço a palavra. Não lembro dos argumentos. Argumentou, e afinal, era a conclusão que não tinha cabimento nenhum levar para outra disputa, e o presidente, esse desembargador, me proclamou o vencedor. Aí não sei porque não cantaram no Nacional. Foi aquele barulho, aquela... Então foi assim que eu ganhei o Renedotti. E, aliás, mas o Renedotti é testemunha, ele estava falando, ele é testemunha ocular, porque ele estava lá e assistiu. Se o Greca estivesse lá, ele ia cantar o hino de Curitiba. Mas eu lembro que um dos que estava conosco também, ele é o Abranches, né? O Abranches, não sei, mas ele é colaborador, inclusive, do Caderno de Direito e Justiça, e ele foi deputado federal, e o filho é vereador. Passos. Edésio Passos. Edésio. Estava lá. Maquinista. Isso, de boné. Ele era maquinista, Edésio Passos. Edésio Passos é que de fato ele foi, que apresentou uma tese e foi aprovada. Mas curiosamente era sobre direito civil, que ele só começaria a ter no currículo dele no ano seguinte, né? Porque ele estava no primeiro ano. Mas conseguiu aprovar a tese aqui, foi lá. E aliás, diga de passagem, era o Renedotti, que apresentou tese, o Abranches também, eram 5 teses, né? E todas elas aprovadas unanimemente. A bancada do Paraná, naquele ano, né, René? Se saiu muito bem. E, aliás, repetiu-se o sucesso em 59 e 60. O José Augusto Ribeiro ganhou o concurso nacional de oratória no ano seguinte, em Goiânia. E o Jacó Osma ganhou o concurso interamericano de oratória. Lembra-se? Foi. Acho que no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei bem. Então, a bancada do Paraná, nesses congressos da UNE, a UNE já realizava esse congresso há mais de 20 anos, e foi uma pena. Eles realizavam um congresso jurídico, sendo que tinha uma parte que era para a apresentação das teses, e, paralelamente, o concurso nacional. O meu foi o 8º concurso nacional. Mas eu tive essa emoção, recebi a medalha de ouro, está com destaque. Meus filhos olham, acham meio esquisito, né? E eu me lembro de uma passagem do René, porque o tempo passa, o tempo corre. Eu, quando falo para meus filhos, eles, quando foi isso? Em 58, para eles é metade do século passado. Coisa do século passado. Eles estão no século vigente, nós estamos no século passado. Mas o Renedotti, no período em que eu lecionei na Faculdade de Direito de Curitiba, uma ocasião, convidei o Renedotti, um nome de alta respeitabilidade, jurista emérito, para proferir uma aula sobre direito penal, no auditório grande lá da faculdade. E o René foi. E querendo ser agradável comigo, principalmente e suspeitamente por ser colega de turma e ter ido a Natal, numa certa altura ele disse também, quero agradecer o convite do professor Milton Luiz Pereira, campeão nacional de oratória, no ano. Silêncio absoluto. Não houve nenhuma reação, nem de vaia, nem de aplauso. Aí o René olhou, falou mais uma coisa assim, e quero novamente agradecer ao convite e tal, do professor Milton Luiz Pereira, campeão nacional de oratória. Permaneceu silêncio, mas felizmente sem vaia e sem cruzar. Aí o René, você lembra disso? Tomou pulso. Não, aí ele deve ter pensado alguma coisa aqui, mas ele se esqueceu que 40 ou 30 anos, não sei quantos anos, já tinham se passado. A geração que estava lá nos ouvindo não tinha nem nascido.
Aí ele insistiu. Quero dizer que merece aplausos de todos nós, o professor Milton Pereira, porque foi candidato aí, representou o Paraná. Quando ele falou assim, merece os aplausos, aí vieram aquelas, formalmente, né? Mas isso tudo serve para nós como lição, no dizer do Mário Quintana, né? O tempo é o tempo passa, é uma invenção dos homens, mas os dias passam. Nós não nos damos conta. Há 50 anos da nossa turma de colação de grau já se passou. No cemitério Père Lachaise, em Paris, há os túmulos de personalidades famosas, né, cantores, etc., Oscar Wilde, etc. E no túmulo do Yves Montand e da Simone Signoret está escrito assim: Le temps passe, le souvenir reste. Quer dizer, o tempo passa, mas as lembranças ficam, né? Que você está demonstrando exatamente isso, né? Mas só que eu percebo, René, e os demais eu percebo, falei René porque a pergunta foi dele, né? Eu percebo o seguinte, que nós vivemos o nosso tempo. Nós caminhamos com a memória, sem quase limitação nenhuma, o nosso período todo, lá da infância, mais remota, e achamos que os circundantes também estão partilhando conosco, ou partilharam conosco, tiveram a mesma vivência, mas não, são gerações que se passaram. Esse fato que estamos falando do concurso tem 1958, tem 52 anos. E vejam bem, 1958, se nós nos lembrarmos em 1958, a nossa lembrança para o 1850, veja que o imperador era Dom Pedro II, nós estávamos no Império. Então, essa sensação que nós tínhamos lembrando do imperador em 1850, os nossos contemporâneos de agora têm a mesma impressão nossa. Outro dia eu comentei com um colega o seguinte, comentei e dei as razões da minha conclusão, lendo o obituário. Primeiro, adquiri-se um costume que eu acho que é pelo instinto de sobrevivência, ler o obituário do dia. Mas eu observo que cada vez mais, aliás, ontem li do desembargador Marino Brandão, não sei se faleceu, diz lá, faleceu, sabe, foi sepultado, diz assim, faleceu e foi sepultado. Mas então eu observo o número de nomes conhecidos que crescem na lista diária. E eu comentei outro dia com um colega, dizendo para ele o seguinte, por que nós nos vemos mais nomes conhecidos? São nossos contemporâneos, são da nossa idade. Eles estão na faixa dos 70, 77, chegando nos 80. Estão exatamente naquele declínio da vida que nós temos que esperar. Mas por que aparecem mais nomes conhecidos? Porque nós estamos na idade dos contemporâneos declinarem e saírem da sua vida. É verdade. Você se lembra, nesse mesmo auditório da Faculdade de Curitiba, você fez uma apresentação do professor Bento Munhoz numa semana de estudos jurídicos. E você quase derrubou o professor Bento, lembra disso? Não, eu me lembro bem, mas por alguns detalhes. O José Richa, que depois foi governador, era o presidente da UP, né? Da UP, União Paranaense. E ele realizou um congresso nacional, congresso jurídico nacional, que a UP realizava. Mas estava lá o Bento, Plínio Salgado, Carlos Lacerda, o Afonso Arinos, nomes dessa estatura. E se realizava no auditório da Faculdade de Direito de Curitiba, porque era o maior auditório que nós tínhamos disponível. Tinha o do Santa Maria, mas o do Santa Maria era mais distante, era mais acanhado, este era mais moderno. E quando o Richa veio me convidar para ser um dos que deveria fazer a palestra, eu olhei e falei, mas então posso saudar o Bento? Ele disse, pode saudar o Bento. Eu falei, então tá bom. E fui saudar o Bento. Evidente que tenso, né? Tenso. Recordo-me que, inclusive, lá, eles estavam na mesa, ele e o Lauro Lopes, que era professor na faculdade, desembargador. Na época era até o presidente do tribunal, né? Lauro Lopes,
que foi nomeado pelo Bento, porque ele foi deputado federal, né? Ele foi pelo quinto para o tribunal. 46. O Munhoz de Mello é um dos que estavam na mesa, Lacerda Pinto, Pacheco, era também aquilo que Curitiba tinha, assim, de elite jurídica, né? Todos lá, Cartacho, todos lá representados. Isso já assustava um pouco. Mas eu sei que eu fui feliz, e modéstia à parte, talvez tenha sido um dos melhores discursos que eu fiz, e mais importante, e aí não vai nenhum exagero, de improviso. De improviso, porque o que eu ia falar, o Richa falou, mais ou menos o que ele ia falar. Eu ia fazer um formal, né? Bento e tal. Mas veja que o fato ficou tão gravado na minha memória que enquanto falava, para adquirir, voltar calma, né, que tinha aprendido, que devia segurar bem assim a tribuna, né, com a mão firme, assim, porque é uma forma de descarregar a tensão, né, com a mão firme, assim, meio tremendo e tal. Eu sei que numa certa altura eu disse assim, entre outras coisas, mas eu disse: estou designado para fazer a apresentação do professor Bento Munhoz da Rocha Neto. Nego-me. Foi exatamente E falei isso. assim, contundente, nego-me. Você deu uma pancada. Aí eu olhei assim e disse: e pouco me adianta o olhar severo de repreensão que o presidente me faz, que era o Richa. E eu me nego, presidente. Daí eu olhava para o auditor. Aí me nego para o auditor. E me nego. E deu assim, bateu. E me nego, porque uma pessoa como. Aí abaixei o tom, né? Fazendo teatro. Lição do René Dott. Aí abaixei o tom e disse: porque pessoas como Bento Munhoz da Rocha Neto, quando se apresenta, cessa o palavrório. E como se fosse num teatro, fecham-se as cortinas e ninguém fala mais. Mas não é só. Como apresentá-lo? Seria uma insanável redundância. Seria, para mim, ou estaria cometendo uma insanável redundância. Aí o auditório aplaudiu e eu ganhei com isso segurança final. Mas no dia seguinte, eu estava, me lembro tão, por causa desse discurso, que tem, isso foi pelos idos de 55, 56, né, por aí, assim, tem mais de meio século. Mas eu estava na José Loureiro, dessas coincidências da vida, e duas pessoas na minha frente, que eu não conheço, moços, e comentando: pega não sei o quê, o congresso, daquela noite, acho que ia falar o Plínio Salgado. Daí o outro falou assim: ah, mas você perdeu, você devia ter ido vir lá um orador que falou ontem, um tal de Milton. E eu fiquei todo feliz e não ia acompanhar, mas daí resolvi mais uns passos para ouvir a conversa. Mas isso, eu falo, não é por vaidade, mas efetivamente foi um discurso que anos depois ele foi lembrado, imagine por quê? Pelo Bento Munhoz da Rocha Neto. Eu era prefeito de Campo Mourão, convidei o Bento para fazer uma palestra em Campo Mourão. Ele, inclusive, não tinha mandato já naquela ocasião. Depois, coincidentemente, veio a ser candidato a governador do estado, né, concorrendo com Paulo Pimentel. E ele foi a Campo Mourão, convidei, e ele, numa simplicidade, foi. Tivemos que hospedar lá num colégio de freiras. Campo Mourão não tinha um hotel que tivesse um conforto razoável, oferecesse um conforto razoável. E aí vai, conversa e fala e tal. Ele diz assim: quero dizer que eu ainda não esqueci daquela sua saudação. Falei: qual saudação, professor? Me fiz de esquecido, né? Qual? Naquele congresso presidido pelo Richa, ele era muito amigo do Richa, né? Pelo Richa e tal. Me lembro da sua saudação. Só faltou ele dizer que se lembrava da insanável redundância. Mas tem um colega nosso de turma, o Flavio Arese, às vezes, quando coincide em encontro, ele diz assim: como é que vai a insanável redundância? Porque ele estava presente, sabe? E ele guardou. Eu assisti essa palestra. Você estava lá? Eu estava lá e criou um impacto assim no auditório. Ficou todo mundo num silêncio, numa expectativa. Mas, meu Deus, vão convidar um homem que não gosta do Bento para... porque eu fui assim muito contundente na negativa, né? Em Campo Mourão, você foi prefeito em Campo Mourão, e na época das eleições para prefeito, no outro palanque, é verdade que estava lá o Juscelino Kubitschek de Oliveira? Ele esteve Como é lá. que foi isso? Não.
Ele já era presidente? Não ainda. Ele tinha deixado... A presidente. Foi durante a campanha... Porque há que se fazer aí um pequeno prólogo. Porque eu fui para Campo Mourão, você está lembrado disso? 58, 59. Eu fui exatamente no dia que completávamos um mês de formatura, dia 18 de janeiro. Nossa formatura foi 18 de dezembro. Né? Eu fui para Campo Mourão para me preparar ou aguardar a data do concurso para juiz de direito. Não sei se você recorda, eu, o Abranches, o Alvim, que nós chamávamos de embaixador. Estava o Paulino Arese e o Delfino. Todos nós pensando em fazer o concurso para juiz. Mas, menos o Paulinho, mas ele ia, mais por coleguismo, e afinal. Mas, de qualquer forma, então, com aquela preparação que fizemos durante o nosso 4º e 5º ano da faculdade, pensando no concurso, seguindo o programa, quando nós colamos grau, eu tinha duas opções. Eu continuaria como locutor na PRB2, ou ia para o interior. E um colega meu de CPUR, desses acontecimentos que a providência divina faz acontecer, ia passando, eu saindo de um Prodócio Informa ao meio-dia, num domingo da PRB2, o Eduardo Portes ia passando na frente, meu, como vai e tal, ele foi colega de CPUR. E agora, terminou o curso, o que vai fazer? Eu disse, olha, eu estou sem saber o que fazer, eu tenho que esperar um concurso, e acho que eu vou ficar por aqui. Ele disse, por que não vai para Campo Mourão? Eu falei, Campo Mourão? Vai para Campo Mourão, porque lá você terá o... Falei, o Eduardo, para ir para o interior, o advogado precisa ter pelo menos uma máquina de escrever, o mínimo que ele tem que escrever. Eu não tenho máquina de escrever, nem comentando com ele. Por isso não. Os meus pais têm uma madeireira, têm escritório, escrivaninha, máquina de escrever, papel você terá e tal. E eu também quero começar a advogar. Ele estava no 3º ou 4º ano de faculdade de Curitiba. E eu fui para Campo Mourão para aguardar no final de 59 o concurso, que não saiu, porque era um ano pré-eleitoral, 60 as eleições. Então, disseram que ia mudar a lei orgânica da magistratura e tanta coisa. Então, não houve concurso. Eu continuei em Campo Mourão. E o juiz, lá tinha 10 dias de sessões de júri, todos os meses, porque a comarca era muito grande, e sendo uma comarca grande, época de colonização, poceiros, proprietários de terra, tinha muito homicídio. E, afinal de contas, eu comecei a realizar o início do trabalho profissional, e o juiz, os advogados que estavam no local não aceitavam, o juiz me nomeava dativo. Às vezes eu fazia 4, 5, 6 júris. Mas no interior, à época, não tinha televisão, só rádio. O grande espetáculo que atraía a população era júri. Era a distração do dia, né? Vai lá, tem júri, o advogado, o promotor e tal, a família dos jurados, a família do réu. E eu comecei bem nos júris. E com isso eu ganhava publicidade, porque era curioso. A cada júri que eu fazia, eu pegava um serviço no dia seguinte, outro serviço do cívico. Geralmente era uma emissão de posse, porque o que eles tinham muita pressa era conseguir uma liminar de emissão de posse para tirar o pinheiro. Depois, a terra, na época, não tinha muita significação, era a emissão de posse. O advogado era bom se conseguisse eliminar. Mas, então, o serviço foi aumentando. Chega no ano de 60, há uma mudança política no Paraná. Braga vence a eleição. Partido Novo, Partido Democrata Cristão e tal, uma revolução ideológica. Né? O Jânio Quadros ganhou também. O Jânio Quadros ganhou, então era uma modificação muito grande. E aí o tribunal não realiza concurso também, porque a pedido do Ney iam criar novas comarcas, era melhor estudar um pouco mais e que o tempo passasse. Não tinha concurso. E eu aí fico noivo. E pensei comigo assim, o juiz ganhando pouco, é melhor então eu ficar aqui mais um ano, já que não vai ter concurso, não houve 59, não tem 60, eu vou ganhar para fazer duas coisas. Quando sair de Campo Mourão, poder comprar uma comarca, poder comprar uma casa numa comarca onde eu for, já até um pouco de exagero, imaginando-me aprovado, né, no concurso. E com isso já terei a minha casa e vou comprar
uma coupé, que era o meu sonho de estudante, era a coupé Ford. Lembram da coupé Ford, 46? Em Curitiba só tinha duas. Uma era de um vendedor de carros da antiga Rocha Companhia, sobrenome Lobo, de Paranaguá, era o grande vendedor, ele tinha uma coupé verde. E o outro, ele foi meu colega de científico no Colégio Estadual do Paraná, que até hoje não sei bem o nome dele, mas o apelido era Mineiro. Ele foi depois deputado estadual pela região de Santo Antônio da Pratina. Ele também tinha coupé. E ele morava lá em cima na Comendador Araújo e ia desfilando pela Comendador Araújo. E eu trabalhava na PRB2 e ele me dava carona. Então, para mim era o máximo. Sentar na coupé Ford, né? E ir de coupé Ford, passávamos, descia a Comendador, contornava a Praça Osório, a Rua 15, né? Podia ir para a Rua Renda, aí na Bandeira Branca descíamos e eu ia com o Mineiro. Então, meu sonho era ter a coupé. Depois de 3 anos, deu para comprar coupé e o Eduardo resolveu mudar para Curitiba, também me favoreceu, eu comprei a casa. Aí eu pensei, bom, e agora? A minha esposa Deus me livre, a minha esposa fica grávida, cuja criança, o René Dotti, num serviço profissional que eu ia fazer em Campo Mourão, chegou a pegar ela no colo com dias de nascimento, né? Chorava de noite? Chorava a noite inteira, e o René pegou no colo, e já estava se ajeitando, né, como faz um pai e tal. Mas, afinal, aí vem a eleição, respondendo agora objetivamente a sua pergunta. E eu acabei sendo aquele Tércios. Os partidos fortes eram o PSD, que tinha o domínio político da região desde a instalação do município, desde 47. A UDN, que era a oposição, o PTB, que sempre se aliava, no final das contas, com o PSD, né? Muito forte depois da morte do Getúlio. Mas fortíssimo. PTB, lá tinha o José Dutra de Almeida Lira, era um advogado paraibano, forte, agitado, convencia, sabe? E afinal, eram os capitalistas, as pessoas que tinham o domínio econômico da região de Mourão. E eu saindo candidato, quando o Armando Queiroz e um outro foram me convidar para ser candidato, eu falei, candidato, eu estou aqui me preparando para o concurso de juiz, fiquei um pouco mais, porque coincidiu o casamento, não houve concurso, mas estou decidido, o ano que vem, se sair concurso, vou fazer. Não faça isso. Você tem o dever com a comunidade, aquela conversa, tem um compromisso com a comunidade, tem que saldar o seu débito, foi tão recebido aqui profissionalmente tão bem, é a hora da sua retribuição. Eu falei, não tem. E fui conversar com a Amélia e disse, não faça isso, por favor, e tal. E já com a menininha, né, a recém-nascida. Afinal de contas, aquela conversa de débito com a comunidade, acabei saindo candidato. A única experiência que eu tivera foi uma experiência infeliz como candidato ao Centro Acadêmico Gucimas, que perdeu a eleição pelo PDU. PDU era você, o Custódio e o Jacinto, que ganhou a eleição pelo PAR. Que ganhou a eleição pelo PAR. E, na verdade, até uma coisa interessante, eu saí candidato aqui pelo PDU para evitar que o PAP ganhasse a eleição. Nós éramos uma dissidência do PAP. Do lado lá estava o Norton Macedo, que era o guru, com todo o respeito, né? Pelo que eu gosto até muito dele. Ele era o guru do PAP, né? É verdade. Ele e o... Depois Alberto Machado? Não, aquele que depois ele teve problemas na época da Revolução, né? Era o colega de turma dele, mas foi até diretor de uma grande seguradora do Bradesco, foi para o Rio de Janeiro, José Carlos. Bom, mas afinal, o nosso objetivo acabou dando certo, porque o Papa aquele ano perdeu a eleição e ganhou o Jacinto, que acabou sendo um excelente presidente. Mas eu aceitei. Aceitei até de certa maneira, sem muita reflexão, aceitei, porque de qualquer maneira eu ia sair de Camorão, né, para fazer o concurso. Aceitei. Dali um mês, marca um comício com a presença do Juscelino Kubitschek, que acabara de deixar a presidência, e o Jânio tinha assumido. O Jânio ainda estava no governo. Tinha assumido. O dia desse comício, eu pensei que tinha perdido a eleição. Camorão tinha na frente da catedral um terreno aberto, hoje são praças, mas estava aberto. Eu imagino, na época, de 15 a 20 mil pessoas, a região inteira. A eleição está liquidada. Ivo Trombini era o candidato ao PSD e PTB. A eleição está liquidada e tratei de ir visitar uns conhecidos que eu tinha lá no interior do município, para não queria ouvir rojão, não queria ouvir foguete, não queria ver aquilo lá, né? Aquele movimento. E fui.
Não queria por antecipação, sair e tal. Aí voltei, aqui, todo mundo entusiasmado, que comício, que multidão e tal, aquela festa. Bom, aí a minha campanha tomou um outro dinamismo. Eu comecei a pensar, mas eu não posso também sair desmoralizado dessa eleição, né? Com uma migalha de votos. E fiz o que acabou me elegendo. Com um grupo de 2 ou 3, geralmente o candidato de vereador daquele lado, que eles chamavam de água tal, aquela água que era o nome do bairro, né? Saía com eles. O prefeito ia com o candidato, inaugurava uma escola, levava a banda de música. Então reunia a população daquela redondeza. E eu ia na semana seguinte, em 2 ou 3, compramos com sacrifício um jipe usado. Me lembro que um médico ajudou para comprar o jipe com 1.000 cruzeiros ou R$1.000 e fizeram lá uma vaquinha. Afinal, compramos o jipe, depois tivemos que comprar pneu, porque o jipe, os pneus estavam velhos. Aí eu ia naquelas reuniões, naquele bairro onde houve uma escola, eu ia lá e visitava um por um, e tal, aquela campanha. Aí se verificou, no final das contas, que aquela presença popular, animalista, era prestígio pessoal do Juscelino e era curiosidade, porque ele era efetivamente um político popular, que despertou uma oportunidade de ver o Juscelino. De ver pessoalmente o Juscelino, com o Kubitschek, que está em Camorão, vamos lá. Pega um caminhão, pega um cavalo, não sei o quê, vamos lá. Aquela multidão, então, não estava absolutamente vinculada, ou não vinculou o pedido de voto do Juscelino à obrigação de votar no candidato que iam fazer oposição. Eram perto de 12 eleitores, eu fiz quase 8.000 votos. Quer dizer, e é bem verdade que no final da campanha nós fizemos um comício não tão grande como o do Juscelino, mas o Ney estava no auge também da popularidade, tinha acabado de se eleger governador e com muita força política, né? E o Paraná, lembra da tragédia dos incêndios? No norte. 1963. Era me lembro, foi um drama aquilo. Queimadas, né? Chamadas queimadas. Campanha populares pelo Brasil para ajudar o pessoal que perdia o que tinha com as queimadas. Cascavel, por exemplo. E o Ney faz um comício e termina mais ou menos assim. Povo de Campo Mourão, faço neste último momento 2 pedidos. Que votem no nosso candidato, Milton Luiz Pereira, e que Deus, na sua bondade, nos mande chuva. Ele não chegou a ir até o aeroporto, caiu uma pancada de chuva. Mais daquelas que vem de repente, escurece o céu, não tem nuvem, escurece o céu. E aquele susto, ele não podia sair do aeroporto durante uns 20 minutos ou mais, meia hora. Vento e chuva, apagaram-se as queimadas. E aí, aquilo parecia assim que eu não, o governador que prometera me ajudar bastante com o compromisso de campanha na prefeitura de Campo Mourão, que ele de fato também ia trazer muita chuva, muitos benefícios para Campo Mourão e tal. Sei que deu tudo certo. Então, a resposta objetiva, fui candidato a prefeito e entrei pensando no dia da saída, prazo marcado. Aconteceu que daí veio a Revolução. E a Revolução prorrogou os mandatos mais 2 anos para coincidir as eleições de prefeito, governador, deputado, a coincidência das eleições. E eu estava já no último ano de mandato, e aí vieram lá os líderes políticos, você é o nosso candidato. Me lembro bem, tinham 15 prefeitos da região. Você é o nosso candidato a deputado federal. Eu falei, como? O mandato está no final? Não, porque agora foi prorrogado, porque não sei o quê. Eu falei, olha, o meu compromisso é de 4 anos. Eu não tenho compromisso com prorrogação. E o meu compromisso é outro, é comigo. Aqui é juiz, magistratura, isso não tem cabimento, por isso, por aquilo. Eu falei, olha, eu prefiro ir para a magistratura e verificar que eu não tenho vocação e deixar a magistratura do que eu ficar o resto da minha vida pensando, podia ter sido juiz e não fui. Mesmo porque posso me reeleger 1 ou 2 vezes, uma hora não me reelejo, vou iniciar a vida como advogado aí aos 40, 50 anos de idade. Não, porque afinal não me convenceram e a providência surge outra vez. Criam, ou é recriada a Justiça Federal, restauração da Justiça Federal. E eu nem sabia
porque a gente fica meio alheio no interior, né? Até que um dia eu vim a Curitiba, já ia, acho que até para convidar para a posse, porque eu ia renunciar, no 4º ano eu renunciei, né? Estava renunciando, convidava o governador e tal. Aí, na saída, assim, o Munhoz de Mello me disse, Milton, que história é essa aí que você não quis, Munhoz de Mello, não quis ser candidato a deputado com um apoio como esse, que tantos aí almejam, mas não consegue, tal. Falei, por isso. Ah, não, daí ele bateu na sua, falou, tá bem, se é a sua convicção, muito bem, tal, e nos despedimos. Passados, aí, mais uns 30 dias, eu recebi um convite para ir assistir uma convenção, era para eleger o Costa e Silva, me parece, ou era o Castelo Branco, eu não sei. No Rio, em Brasília, eu não conhecia Brasília, aceitei, era no avião do governo do Estado. E no avião, num determinado momento, aí já o governador era o Paulo Pimentel. O governador está chamando você lá na frente, e mandou chamar o Munhoz de Mello, que estava ali do lado, fomos lá. Ele disse, Milton, já soubemos disso, isso, eu tenho um convite para lhe fazer. Falei, qual é o convite, governador? Nós precisamos fazer indicação para juiz federal. Eu estou pensando muito, o Paulo Pimentel falou, no seu nome, porque é uma indicação pessoal e recomendada do Munhoz de Mello, que eu nem sabia, né? No Munhoz de Mello, e por isso, por aquilo, e tal. Eu falei, governador, eu preciso Justiça Federal. A Justiça Federal, ela tinha acabado de sair o decreto da criação. Aí cheguei em Brasília, a primeira providência minha foi procurar o diário oficial que criava a Justiça Federal. Daí fui, e me entusiasmou, porque começava na capital. Aí eu fui e disse a eles que aceitava. Só que aquilo depois levou quase 2 anos. Né? Levou quase 2 anos. Mas o que, na verdade, também foi importante para concluir a resposta feita pelo René Dotti, é que eu consegui, durante a minha administração em Campo Mourão, que Campo Mourão fosse escolhido o município modelo do Paraná. Evidentemente que tem cidades maiores, melhores, mas na época o Campo Mourão satisfazia todos os requisitos fundamentais. Saúde pública, educação, urbanismo, as vias de comunicação, satisfazia todos os requisitos. E, terminado o mandato, você ganha um automóvel, é isso? Não, isso no dia... Bom, daí ficou certo que eu não cumpriria o restante do mandato e que seria... O convite foi feito, mas também não soube mais nada do convite, mas eu continuava fiel ao propósito de ingressar na magistratura, fosse estadual ou federal. Aí no dia em que transmitia o cargo para o vice-prefeito, quando eu desço a escada da prefeitura, eu vi que tinha um Volkswagen estacionado. E eu vi uma multidão, mas aquela pessoa já estava sabendo que estariam lá, não só pelo aquele que ia assumir, como eu estava saindo. E daí o Munir Caran, que à época advogava em Campo Mourão, falou, Milton, não sai, espera um pouquinho aí. E chegaram mais alguns e tal. E eu não me lembro. Depois, é evidente que aquilo tudo foi rememorado, não me lembro das palavras do Munir, mas eram palavras que me causaram muita emoção. Afinal, a comunidade me presenteava com um Volkswagen 0 km. Porque eu tinha vendido no tempo da minha prefeitura a Cupê, tinha vendido um outro terreno que tinha comprado ao lado da minha casa para ampliar a casa e ainda tinha 2 dívidas, uma no Banco Nacional, era perto de R$3.000 o cruzeiros, e no Bameirim dos Maias, um outro valor como este. E foi interessante que aí, afinal, eu, a Mary, e já tinha também a segunda menina, entramos no FUC, e eu ficava procurando o botão de partida. Eu nunca tinha dirigido o FUC, né? E procurava o botão, não acertava, já mexia lá, até que alguém disse, é na chave. Aí já a chave não pegava, e foi um momento emocionante. Porque eles ali espontaneamente pegaram e começaram a empurrar o FUC, empurraram, eles só vai dirigindo. E me levaram e me deixaram dentro da garagem da minha casa, com o FUC. Mas depois, o que também me chamava a atenção é que a lista de adesão, o FUC custou R$4.600, uma coisa assim na época, equipado, né? Equipado. Que aliás eu tenho até hoje. E a lista, o máximo da adesão era R$50. R$50, o centro cruzeiro já me atrapalha um pouco. Era 50. Para que evitar que um ou outro lá, um industrial, madeiro, pudesse dar. 2, 3 eles comprariam um FUC tranquilamente.
Mas lá, tanto eu tenho essa lista em um papel ao maço, já está, inclusive, bem atacado pelo tempo e amarelecido. Mas lá no já diz assim, uma galinha. Aí eu me interessei em saber da galinha e fui descobrir, acabei descobrindo. Era um cidadão do bairro da Lusiana que veio lá, ele era vendedor na feira, vendia legumes, era uma feira que eu tinha organizado em cooperativa com todos eles. E ele disse, eu quero contribuir para comprar, a rádio deu a notícia, né, para contribuir, mas como eu não tenho dinheiro, eu quero doar essa galinha, e vendem a galinha, e vendendo a galinha, o dinheiro que der. Deu 1,50, um cruzeiro, 50 centavos. Acabou. Milton, nós gostaríamos de ter a tarde, a noite inteira ouvindo essa sua história de vida maravilhosa, que veio inclusive da simplicidade, da humildade, a um dos mais altos cargos da República, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas qual foi sua maior alegria na magistratura? Eu lembro que você veio no Paraná restaurar a Justiça Federal, que havia muitos anos atrás. Você, Manuel de Oliveira Franco, Lício Blei Pereira e o doutor Heraldo Vidal Correia. O que você pode dizer sobre isso, Milton? Há que se situar no tempo que eu não deixei e nem afastei em nenhum momento o objetivo de ingressar na magistratura. Essa foi, inclusive, a razão fundamental da faculdade de frequentar e concluir a faculdade de Direito. Até porque eu recebi 2 estímulos espontâneos e naturais dados por pessoas que, a viva voz, nunca eu disse isso a eles, ao segundo, de certa vez, falei muito raramente. Quando advogado, em Campo Mourão, participando de audiências, eu conheci um juiz chamado José de Mello, que terminou a sua carreira na magistratura do Estado do Paraná como juiz em Paranaguá. Nunca ansiou ou fez trabalho para promoções, preferiu ficar na primeira instância e se realizou como juiz de primeira instância em Paranaguá. Mas de uma personalidade, de um comportamento espontâneo que, na minha concepção, timbrava o modelo de juiz. Como cidadão, o respeito que ele adquiriu nas comarcas onde jurisdicionou, pela forma simples, mas muito firme no seu modo de agir, de pensar e de ser autoridade sem se impor, pelo comportamento. Ele é um juiz, não sei se o René Dott chegou a conhecê-lo pessoalmente, foi juiz em Piabiru, inclusive esta época. Ele impunha autoridade, o respeito, sem dizer eu sou autoridade. Uma certa feita, pediram ao Carlos Lacerda que desse o exemplo de um político democrata. E ele lembrou-se e disse assim, Jânio Quadros. Daí perguntou, Jânio? Sim, porque ele é um democrata, mas não permite que lhe batam na barriga. E o José de Mello era um juiz que não dizia eu sou juiz, mas ninguém tirava dele a toga ainda que ele não a tivesse vestido. Era um homem que se impunha. E o outro foi depois, ao final da vida, o desembargador Stasiak, que também conheceu, um homem de virtudes extraordinárias, às vezes mal compreendido, porque exatamente aqueles que têm uma conduta reta, porque eles ficam um pouco distanciados do leito comum do comportamento humano, acham que é uma pessoa esquisita. Mas ele não tinha nada de esquisito. Ele era um homem de convicções filosóficas fortíssimas, mas, sobretudo, quanto ao cumprimento do mandato do amor. Ele considerava o próximo como ele mesmo e para amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tinha essa concepção religiosa. E nunca escondeu ninguém que ele foi espírita. Mas isso absolutamente não tinha nenhuma consequência que perturbasse a carreira dele. Nada.
Ele apenas se conduzia como achava que devia se conduzir, repartindo o que ele tinha. Como juiz da vara das execuções, possivelmente o René tenha... Muito bem. Ele disse que ele, muitas vezes Muito humanitário. e a mãe de preso lá, ele abria a gaveta e dizia assim, quando é que precisa para voltar para casa? Ou precisa para comer alguma coisa? Humanitário. Ele fazia o exercício da humanidade de forma espontânea. Ele era da formação dele. Esses dois homens, como juízes, eles me deram assim uma visão que não sei se para mim exagerada ou de certo modo assim fantasiosa, mas eu achava que se eu chegasse a ser juiz, queria ser juiz, deveria me comportar daquela forma. Porque no nosso tempo a magistratura gozava de um respeito nacional. É verdade. Quando o ministro Nelson Hungria, deve estar lembrado disso, veio fazer uma palestra em Curitiba e se hospedou no Grande Hotel Moderno, nós saímos da Faculdade de Direito e ficamos ao lado, ali tem aquele café, esperando a saída para ver o Nelson Hungria, não era para conversar, porque isso para nós era inacessível, para ver o Nelson Hungria, cujos livros nós folheávamos. O René Dotti, que é um jurista de renome internacional e um penalista de alto conceito, estudou também nos livros dele, por isso bem pode ponderar a significação para nós, que estudávamos o livro do Nelson Hungria e tal, ver o Nelson Hungria, que na verdade nós estaríamos vendo o Supremo Tribunal, que para nós era uma coisa distante, era a residência dos deuses, era inacessível. Como também vimos os desembargadores. Sem dúvida. Né? Também vi. Eu e o René tem uma passagem que também me influiu muito na minha formação. Eu tive essa felicidade e só aprendi com isso. Tivemos amizade, além de colegas, tínhamos amizade. E fizemos um estágio numa vara criminal. É verdade. Com o Rubens. O Rubens era o promotor. E o escrivão, o Norberto Pavelec. Mas o René certamente não se lembra desse episódio. Nós voltávamos do Fórum Criminal, que era na Marechal, lá em cima, onde também funcionava o Tribunal do Júri, a pé. E até porque tinha que ser a pé, né, René? Não ousávamos pensar em pagar ônibus. E o Instituto Médico Legal é onde hoje é a Universidade Técnica Federal, ali naquela esquina. E não sei por que nós dois entramos no necrotério. E estava lá o corpo de alguém. Alguém porque, evidentemente, não identificamos, nem queríamos a identificação, mas vimos que era o corpo de um homem. Tudo com a cabeça muito inchada, ferido, parece que vítima de atropelamento, de acidente de veículo. E o René olhou, eu olhei, tratando de sair, né? É uma cena difícil. E quando saímos, o René disse assim, olhou para nós, vai ser o nosso fim. Você não se lembra disso, né? O René quis dizer, nós também vamos morrer. Certamente não tragicamente, como aquele, mas que nós estamos nos penalizando demais com o que é inafastável. Seria o óbvio da vida de cada um de nós. Mas, afinal, então, essa sensibilidade a gente vai adquirindo com os testemunhos da vida. E quando surge essa oportunidade de ingresso na magistratura... O Fernando Pessoa, que lembrando aquilo que eu teria lhe falado naquela ocasião, Fernando Pessoa diz, o homem, esse cadáver adiado. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Adiado. Mais algum tempo que nós ignoramos, né? Mas, então... Eu estava, esses acontecimentos, esses testemunhos, mais me fixavam na vontade de ser juiz, pensando que eu podia mudar o mundo. E que podia fazer a justiça que nós não tínhamos conseguido num habeas corpus. É verdade. Que levamos, o juiz leu. O René praticamente preparou tudo aquilo. O René sempre escreveu muito bem. Não, aí eu me lembro que o juiz leu, falou, excelente trabalho. Nós ficamos eufóricos. Ele disse, só que eu vou indeferir o habeas corpus. Foi uma ducha de água fria. E porque o Atos, que era de parecer contra o nosso professor, e nós dizemos, mas como? Ele ensina isso de excesso de prazo, o cara está preso há tanto tempo e deu parecer contra. E era um furto simples de alguém, uma coisa sem significação nenhuma, né? Mas nós não fomos felizes. E aquilo tudo, não posso fazer justiça, fazer isso, fazer aquilo. Fiz uma transmissão
transmissão não, fiz a gravação de todo o julgamento do habeas corpus do Lupion, no antigo tribunal. O Laertes Munhoz era um dos defensores, e o Laertes Munhoz. E o Evandro Lins e Silva. Fazendo a defesa. E eu lá era um gravador daqueles antigos, era uma caixa, lembra? Pesada, era de rolo, aquilo era pesado, tinha válvula, era de válvula, né? O desembargador Munhoz de Mello no início não deu permissão, depois achou que podia ser gravado, depois não tinha tomada próxima, o fio era curto, afinal acabamos instalando. E eu ficava reparando. E me lembro que no final do julgamento, foi denegado habeas corpus. O relator era o Lacerda, um juiz que veio de Ponta Grossa, Nobre Lacerda. Nobre de Lacerda. Um juiz assim... Duro. Duro, e até para olhar, né? Distante, né? Distante. Era um juiz austero, né? Austero. Sim. Mas na vota 1, vota 2. E o último voto era do desembargador Brzezinski. O último voto era do desembargador. Ele deu o voto, acompanhou o relator, mas me lembro que aquela frase, ele disse assim: denegar este habeas corpus é uma pálida homenagem à justiça. E aquela frase, para mim, ecoou estrondosamente. Que lição, né? Que lição que ele está dando, que coisa extraordinária, em favor da moralidade pública. Ele, aí, entre os colegas, levanta o dedo e diz que é uma pálida homenagem à justiça, né? Então, essas coisas... Isidoro Brzezinski. Essas coisas... Era um homem de quase 2 metros de altura, né? Essas coisas assim vão formando. Então, eu continuava com esse anseio, e quando veio essa notícia da Justiça Federal, começa na capital, eu não tinha que fazer aquele roteiro cansativo de todo o interior, que eu, aliás, tinha planejado, né, para poder comprar uma casa quando saísse de Camorão, na comarca, e já tinha o Abranches, já era juiz, estava em Tibagi, e eu até conversando com o Abranches, ele me contava como era a vida de juiz, e então, bom, aceitei e nomeado para a Justiça Federal. Curioso que eu fui indicado para juiz titular. E no final, acabei, não houve mérito nenhum nisso, mas acabei sendo nomeado juiz substituto, que aliás acabou sendo ótimo, porque eu tive uma escola, né, de reciclagem na substituição era a carreira de poucas vagas, levei 5 anos para ser promovido a juiz titular. E assim não por um acaso que o Manuel de Oliveira Franco adiantou a aposentadoria dele, porque ele era cogitado para ser candidato a governador do estado, etc. Mas, afinal de contas, ingresso na Justiça Federal. O René pergunta, qual foi a sua grande emoção? Não foi rigorosamente nem quando tomei conhecimento da nomeação, nem tomei conhecimento da aprovação pelo Senado, nem quando assinei a ata de posse. Foi quando voltei para Curitiba, junto com os outros 3, e quando fomos a uma sala cedida lá no Tribunal de Justiça, pelo desembargador Gradowski, ele era o presidente, arrumou uma sala provisória para nós, e eu vesti a toga, chorei. Aquele momento para mim, até hoje, eu me lembro assim, a toga dobrada, num papelão, uma caixa de papelão, porque elas vieram prontas, né? Eu abri aquela toga, abri aquilo tudo assim e vesti a toga. Então, era uma realização pessoal, sou juiz. Né? Não estou dizendo que na hora eu falei isso, mas você também foi, sou juiz. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma mesa que o Nilson Ramon, já falecido, e o Milton Pimentel, ambos da área da Fazenda Pública, trouxeram já uns 200 autos, porque os juízes do Estado, incompetentes para julgamento, decidiram, não é da nossa competência, o que tinha ali já juntaram tudo e mandaram lá para... E eu falei, e agora? Eu pensei, e agora? E por incrível que pareça, uma das coisas que me veio à memória foi quando o desembargador Stasiak, quando o juiz em Mandaguari, na frente da farmácia do meu pai, um fórum antigo, empoeirado e sujo, aqueles autos de processo, e aí eu não estava nem na faculdade, eu ainda estava até no ginásio. Mas me lembro que eu perguntei para ele, mas como é que o senhor faz para resolver tudo isso? Ele pegou um código de processo, se viu empoeirado, falou, está tudo aqui. O que ele quis dizer que o mecanismo
como fazer, como deixar de fazer, a maneira do juiz agir, estava tudo delineado num código, né? Era o juiz conhecer para saber. E eu falei, eu comecei a pensar será que eu vou conseguir? Mas o que me trouxe conforto foi que naquele mesmo dia tinha um advogado, não me lembro quem era, e esse advogado queria alguma solução daqueles autos, e eu dei um despacho, primeiro despacho. E aliás eu tenho a cópia desse despacho. Eu dei aquele despacho com a caneta que estava, um despacho de 8, 10 linhas, isso era liberando documentação, uma coisa parecida, né? Assim, e me lembro do Milton Pimentel, que veio buscar o despacho, ele leu e falou, puxa, como a gente se engana, eu pensei que o senhor não soubesse dar despacho. Sim, e ele tinha razão de pensar isso, porque eu tinha no interior, de prefeito, né? Não era de advogado. Terminou? Aí teria que complementar com a pergunta, provavelmente, do René, quando ele fala do Superior Tribunal, né? Mas não sei se dá. Se não der... Não dá para gravar, não. 2 minutos não dá. Concluindo a resposta à pergunta do René da grande emoção, ela está descrita. Mas a segunda emoção foi integrar uma Corte Superior. Porque, em termos de legalidade, o Superior Tribunal está ao lado do Supremo Tribunal, que só cuida das questões de índole constitucional. E olhando, o tribunal se compõe de 33. 33. E que eu estava entre aqueles 33 brasileiros que têm essa oportunidade de chegar a uma Suprema Corte, quando eu estava no plenário, sentado, vendo os outros 32, me incluindo o 33º, eu me dava conta da grande realização que eu conseguira para um objetivo que inicialmente era ser um modesto juiz de uma comarca do interior. Então, gratifiquei-me profundamente em ser um dos 33 brasileiros que tem a oportunidade de chegar até a Superior Corte.